tua palavra, nós te pedimos também que o Senhor venha com graças para o teu servo que vai ministrar nesta noite, possa ter, Deus, o auxílio único do Espírito Santo, possamos aqui receber aquilo que o Senhor tem para nossos corações nessa noite. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 139 é um salmo escrito por Davi. Como nós sabemos, os salmos são canções, só que muitas vezes em formato de oração. E é o caso desse salmo, do Salmo 139. Esse salmo é considerado por muitos estudiosos a coroa dos salmos. É um salmo de extrema importância. É considerado assim também pelos rabinos de Israel, até pelos judeus que não creem em Cristo. Eles também consideram o Salmo 139 como a coroa dos salmos, porque esse salmo vai expressar a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Façamos então a leitura e quando a gente lê, vocês permanecem com a Bíblia aberta para a gente meditar junto. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contastes, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino eu os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Querido Deus, nós oramos a Ti mais uma vez, Pai, te pedindo que esse salmo tão rico e tão precioso para nós seja enficado no nosso coração, que ele possa penetrar nossa alma e nos fazer entender a preciosidade da Tua mente, quão grande é o Senhor e como o Senhor é diferente de nós. Nós te louvamos pelo Espírito Santo, que pode nos conduzir nesse momento ao entendimento, para que nós possamos mudar de vida e mudar a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Os versos 19 a 22, que são o final do texto, eles vão expressar o momento em que esse salmo foi escrito. Muito provavelmente ali no meio do reinado de Davi, quando os sírios e vários povos, os filisteus, estavam conspirando contra Davi, de forma maliciosa, de forma a atribuir acusação a ele. De forma como a gente vê hoje acontecendo na nossa realidade, né? Não sei se vocês viram, mas a Rússia já passou com vários aviões em países que eles não tinham autoridade de passar. Hoje eles sobrevoaram o céu da Estônia
já sobrevoaram o céu da Polônia. Isso é uma atitude de guerra que eles estão, por exemplo, jogando a isca. É como se eles quisessem ser atacados para poder ter uma justificativa para atacar. E a mesma coisa estava acontecendo com Davi aqui. Vários povos ao redor de Israel estavam conspirando para achar culpa em Davi, para que de alguma maneira Davi desse a eles um motivo para que houvesse uma guerra. E aqui nesse momento Davi expressa que esse povo não era apenas contra Davi, mas era primeiramente contra Deus, porque eram pagãos. E a partir desse momento Davi ele se posiciona nesse salmo de forma que ele entende que esses povos, sendo inimigos de Deus, eram também inimigos dele. Então, eu queria destacar 3 verdades aqui para que nós possamos nos nortear, nos basear nelas. E a primeira é que Deus nos conhece totalmente. Davi dividiu essa canção em 4 estrofes. A primeira estrofe ele vai falar da onisciência de Deus, que Deus nos conhece totalmente. Por isso que eu dividi a leitura. Essa primeira estrofe da canção é dos versos 1 a 6, onde ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Dos versos 7 a 12, Davi vai falar sobre a onipresença de Deus. Dos versos 13 a 18, Davi vai falar sobre a onipotência de Deus. E o fim do Salmo 139 é ele expressando a indignação contra os inimigos de Deus. E ele finaliza o Salmo suplicando por uma mudança interior nele. Então, com base na primeira verdade, que Deus nos conhece totalmente, eu queria destacar que Davi fez 7 colocações a respeito da onisciência de Deus. E o interessante de se perceber é que essas colocações de Davi sobre a onisciência de Deus, Davi não está expressando só sobre o universo, sobre as galáxias, sobre as estrelas, sobre a Terra, mas Davi ele fala de forma muito íntima e muito pessoal. É importante nós lembrarmos que isso aqui é uma canção, mas é uma oração. E a oração que é expressada nesse salmo é um exemplo para nós, porque é uma oração cheia de conteúdo teológico. E é engraçado que Davi não faz isso de forma formal, eloquente ou diante das pessoas. Essa é a conversa de Davi com o próprio Deus. Aqui, de forma íntima e pessoal, Davi está trazendo os ensinamentos mais poderosos das Escrituras, que são os atributos de Deus. Nós sabemos que existem os atributos comunicáveis, ou seja, algumas características divinas de Deus, ele decidiu expressar a nós, de forma que nós também conseguimos executá-las, como o amor. Nós podemos sentir o amor, seja de amor para o próximo, seja para a esposa, para um filho, e também, por exemplo, a paz, nós podemos senti-la, a santidade que Deus tem, nós também podemos e devemos ter. Então, esses são atributos comunicáveis. Deus comunicou esses atributos a nós. Mas a riqueza desse salmo, nessa oração de Davi, ele vai expressar de forma íntima e pessoal, entre ele e Deus, o qual também serve para nós, os atributos que Deus não desejou comunicar a nós. Atributos que ele nem comunicou a nós, que somos seres morais, e nem aos anjos. Porque só Deus é onipresente, só Deus é onisciente e só Deus é onipotente. E Deus é o determinador de todas as coisas. Bem, como é que a gente vai entender que isso aqui é um salmo bem pessoal? Verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Nós sabemos bem que isso aqui é básico da língua portuguesa, isso é um pronome pessoal, me. Então nós vamos enxergar essa linguagem durante todo o salmo. Ou seja, Davi está ensinando coisas absurdamente profundas, só que de forma totalmente pessoal, numa simples conversa com Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa palavra conheces, ela tem 3 níveis. Nós sabemos que essa palavra no hebraico é yadá, ou seja, não é conhecer só de ouvir falar. Essa palavra expressa várias categorias de conhecimento. Deus não só ouviu falar de nós, Deus nos conhece de forma totalmente profunda e relacional. Ou seja, Davi está expressando com uma palavra resumida a intimidade que Deus tem conosco no que diz respeito a conhecimento sobre nós, o que Deus conhece a respeito de nós e sobre nós. Então nós vamos enxergar isso ao longo de todo o salmo. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então aqui a gente vê a confirmação de que todas as colocações de Davi são expressando uma relação entre eu e Deus. E é por isso que eu julgo que essa oração seja uma oração modelo para nós também, porque Davi não chega diante de Deus apenas para fazer pedidos, mas até aqui Davi, de forma inexplicável, de forma extraordinária, ele está expressando a grandeza de Deus, de forma que Deus se relaciona com o pecador como ele. É interessante também a gente perceber que a onisciência de Deus ela engloba tudo que a gente faz. É isso que o salmista está querendo explicar. Primeiro, ele expressa essa ideia de sonda, fazendo uma referência ao quão Deus conhece a nossa mente, o nosso intelecto. Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto, o que envolve o meu caráter, a minha personalidade, tudo isso foi constituído por Deus. Só que Davi vai falar de várias áreas que englobam a nossa vida. E tudo isso são detalhes do que Davi está querendo passar. A mensagem curta e simples sobre a onisciência de Deus. Davi está querendo transmitir que Deus conhece toda a nossa vida. Por que nós entendemos isso? Porque no verso 1 ele vai falar sobre Deus conhecer a nossa mente. Só que a partir do 2 ele vai citar coisas do dia a dia. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Ou seja, é um conhecimento muito elevado. Eu saber quantas vezes alguém senta, quantas vezes alguém levanta, significa que eu estou dentro do dia a dia daquela pessoa. Então é isso que o salmista está querendo expressar. E ele segue, ele reitera a questão do pensamento, firmando a tese de que ele está expressando o conhecimento que Deus tem acerca da mente humana, da complexidade da nossa mente, do nosso interior. Ele vai falar que Deus esquadrinha o seu andar e o seu deitar. Então, novamente, isso aqui é apenas uma confirmação melódica, poética, da mesma ideia. Deus conhece tudo que envolve o nosso dia a dia. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Então, Davi está falando de coisas que estão presentes 24 horas do nosso dia conosco, que são as nossas palavras. Então, Deus conhece as nossas palavras antes delas saírem da nossa boca. Então, nós vamos ver ao longo do Salmo que todas essas características divinas expressadas por Davi vão chegar em um único denominador comum, que Deus conhece, que Deus pode e que Deus está em todo lugar, porque Ele determinou todas as coisas. O verso 6 vai dizer, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Segura aí o verso 5, que já nós vamos voltar para ele. Bem, quando nós vamos para o segundo bloco desse salmo, nós vamos perceber que Deus está conosco sempre. Davi ele vai reconhecer a presença de Deus através desse salmo, assim como ele fez com a onisciência. A onisciência ele usou várias coisas do dia a dia, como sentar, deitar, levantar, andar, falar, coisas que expressam que Deus estava com ele 24 horas. Agora Davi vai expressar a onipresença de Deus também de forma muito absoluta. E isso que é impressionante na forma poética em que o salmo foi escrito, porque Davi vai descrever uma bússola aqui, expressando que Deus está em todo lugar. Veja comigo a partir do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui Davi está expressando a presença de Deus de cima para baixo. Ou seja, Deus está no alto, Deus também está embaixo. E num sentido mais profundo disso aqui, Davi está quebrando a ideia que muitos têm que o inferno é a ausência de Deus. Pelo contrário, Deus está no inferno, derramando a sua ira. Não existe um lugar em que Deus não esteja. As almas não conseguem fugir da presença de Deus nem no próprio inferno. É lá onde Deus está derramando a sua ira. Então Deus está no céu, Deus também está no abismo. E numa linguagem geográfica, Davi também está expressando que Deus está em cima, Deus está embaixo. Atente para o verso 5 que diz, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Então você vai imaginando um indivíduo que está no centro, existe um ser que está acima, está abaixo,
agora está à frente e está atrás. E também está com a mão sobre a cabeça dele. Então você vai começando a perceber que existe uma bolha espiritual em cima desse ser. E essa bolha é um ser. É o ser que criou todas as coisas. É o nosso Pai, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. É o Deus eterno e soberano. Davi está montando um cerco que nos expressa que Deus está em todos os lados da nossa vida. A partir daí, Davi vai falar no verso 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Isso aqui é um verso muito negligenciado, só que tem uma riqueza geográfica impressionante. Nós já entendemos que Davi expressou que Deus está na sua frente, está atrás dele, está acima, está abaixo. Agora o interessante é que Davi vai expressar que Deus está de um lado e está do outro. Por quê? Quando Davi fala, se eu tomo as asas da alvorada, é uma forma poética de dizer, se eu fosse um passarinho e voasse para o leste. Por quê? Porque a alvorada era o lugar lá em Israel, era reconhecido o lugar onde o sol nascia de manhã. E o sol nascia no leste de Israel. E como é que a gente vai confirmar a parte oeste do texto? Quando ele diz, e nos confins, e me detenho nos confins dos mares, ou seja, ele está falando sobre a costa oeste do mar Mediterrâneo, que era o mar que banhava Israel, a costa oeste de Israel. Então é impressionante a riqueza geográfica desse verso, porque assim como ele expressou que Deus está acima e abaixo, atrás e na frente, agora ele faz a analogia geográfica de Israel do leste para o oeste. Então aqui é impossível haver um lugar geográfico em que Deus não esteja presente. Seja na esquerda, seja na direita, seja na frente, seja atrás, seja em cima, seja embaixo. Então, assim como Davi usou vários detalhes do dia a dia para expressar que Deus sempre sabe todas as coisas sobre nós, agora ele está expressando uma linguagem geográfica sobre Deus estar em todos os lugares. Bem, a presença de Deus, ela tem uma finalidade, e ela é expressada nos versos 10, 11 e 12. Ainda lá, verso 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são a mesma coisa. Davi está expressando duas coisas. No verso 10 ele expressa que a presença de Deus ela tem uma finalidade direta, que é nos guiar. Davi está fazendo uma observação que não é à toa, que Deus não é um mero espectador, que está vendo a gente direcionar a nossa vida para onde o vento bate, para onde a gente quer, conforme as nossas escolhas e decisões. Pelo contrário, Davi está dizendo que essa presença absoluta que nos cerca está nos direcionando exatamente por onde nós devemos andar, independente dos nossos erros e dos nossos acertos. Isso é uma coisa muito complexa de entender. O propósito do decreto de Deus é algo que causa muita polêmica e muita divergência no meio cristão. Muitas pessoas não conseguem entender como é que Deus determinou todas as coisas, né? Cada passo que nós vamos dar na nossa vida. Mas apesar da nossa compreensão ter sido manchada pelo pecado, apesar de nós não entendermos plenamente, nós precisamos crer, porque está escrito. Apesar da liberdade que nós temos, e nós temos essa liberdade, assim como a natureza de Cristo caminha em uma natureza humana e uma natureza divina, e nós também não conseguimos explicar, a nossa liberdade caminha também em paralelo com o soberano decreto de Deus, e nós também não conseguimos explicar. Infelizmente, nós vemos muitas coisas na internet, muito debate, muita coisa fútil, muita coisa inútil, onde as pessoas tentam explicar coisas que não têm explicação. E é por isso que acaba surgindo tanta tolice e tanta divergência. Porque existem coisas que só a mente de Deus vai conseguir entender. É tanto que quando Paulo começa a refletir sobre essas coisas, ele sempre chega na mesma doxologia. Quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Você vai ver esse tipo de linguagem na Bíblia, tanto pelos apóstolos quanto pelos profetas. Porque em meio a tanta comunhão, como a gente está vendo a comunhão de Davi aqui com Deus, quando o profeta ou quando o apóstolo chegava em determinado nível de comunhão, era inevitável que a mente dele desse com a cara no muro do conhecimento.
Chega uma hora que não vai fazer sentido. E essa é a grandiosidade de Deus, porque se uma mente limitada e pecadora, como a minha, como a sua, como a de Davi, conseguisse entender tudo que Deus criou e tudo que Deus constituiu, aí nós poderíamos entender que esse Deus é pequeno demais. Agora, quando a gente olha, quando a gente estuda e a gente vê, como muitos reformadores disseram, quanto mais você estuda Deus, menos você conhece, menos você entende, mais fica notório que você não o conhece, porque você é pecador e ele é extraordinariamente superior a nós. Então, nós não podemos nos prender à nossa lógica humana para entender um salmo como esse, que diz que Deus sustenta e guia cada passo que nós damos na nossa vida, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos acertos. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito que foi escrito e determinado antes da fundação do mundo. Bem, a partir dos versos 13, nós vamos ver que Deus detém todo o poder. Deus, ele conhece todas as coisas, conforme dito dos versos 1 a 6. Ele está em todo lugar, conforme dito do 7 a 12, porque foi ele quem fez todas as coisas, conforme o verso 13, que diz, pois, ou seja, tudo isso que nós estudamos agora, cada composição do nosso dia, cada atitude do nosso dia, seja o falar, seja o andar, seja o deitar, as 24 horas que nós temos nessa terra, que está debaixo do conhecimento de Deus, e cada lugar, seja o norte, seja o sul, seja o leste e o oeste, tudo isso vai chegar em uma explicação. E essa explicação começa a partir do verso 13, porque o verso 13 inicia dizendo, pois, ou seja, essa expressão gramatical pois é basicamente equivalente a um porquê, ou seja, é uma finalidade, é um motivo. O motivo de Deus conhecer e estar em todo lugar, conhecer todas as coisas e ter todo o poder, é porque tudo foi produzido e criado por ele. Vejamos, portanto, o verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Davi, ele, como eu já falei, ele teve a sua forma detalhada e poética de expressar a onisciência, também de expressar a onipresença. Quando ele vai falar sobre a onipotência de Deus, ele não vai falar sobre as estrelas e a composição do universo, que é algo totalmente extraordinário e que acontece em outras passagens da Bíblia. Quando algum salmista vai falar, ou quando algum profeta vai falar sobre o poder de Deus, ele sempre começa, e quem fazia muito isso era Jeremias, ele sempre começa exaltando a criação. Ele sempre lembra, Deus, tem uma oração de Jeremias que é muito impactante, ele quer perguntar algo diretamente a Deus e ele diz, Deus, o Senhor criou os céus e a terra, o que seria maravilhoso demais para o Senhor? Aí Deus vai e responde a oração de Jeremias e diz, eu criei os céus e a terra, o que seria maravilhoso demais para mim? E esse texto está encravado na minha mente porque quando você reconhece a grandeza de Deus pelo que Deus fez na natureza e tantas coisas que a ciência, a física, a biologia não consegue explicar até hoje, que só a Bíblia produz essa explicação, você vai enxergar que nada que nós venhamos a pedir a Deus é difícil para Ele. Nada é grande para Ele. Porque um universo tão vasto, tão grandioso como esse, foi criado único e exclusivamente pela palavra dele. Mas a linguagem incrível e única que Davi usou para expressar a onipotência de Deus, ou seja, o poder completo de Deus, ele falou sobre o universo humano, sobre o ser humano. Ele usou a vastidão de dentro do ser humano, de dentro dele, para expressar o grandioso poder de Deus. Davi diz, pois tu me formaste o meu interior. E lá na frente ele vai falar que os meus ossos não foram encobertos. Então aqui Davi ele vai englobar a parte emocional, molecular. É como se Davi estivesse dizendo, Deus, o Senhor criou a minha massa cefálica. Deus, o Senhor criou os meus vasos sanguíneos. O Senhor criou cada fita de DNA.
o Senhor criou o meu ribossomo, o meu cromossomo, o meu tecido epitelial, o Senhor criou os meus ossos, a minha coluna vertebral, o Senhor criou os meus nervos, a minha pele, o Senhor criou cada composição da minha unha, do meu dente. O que seria maravilhoso demais para ti. E quando Davi começa a refletir sobre isso, ele fica assombrado com o poder de Deus. Vocês sabem que a gente está esperando um filho. E quando os médicos vão falar sobre um embrião que está aí dentro, de fato é como se fosse uma semente. Algo que não tem nem forma. É engraçado, chega a ser engraçado isso. Quando o coração daquele ser começa a se formar, ele não tem nenhum formato definido. Ele ainda não tem uma cabeça definida, um braço definido, uma perna definida. É como se fosse uma semente de gengibre. E Davi está falando exatamente sobre esse ser. Davi não está falando sobre um indivíduo elevado dentro da gravidez, uma criança já prestes a nascer. Ele está falando de uma substância ainda informe. Então Davi ele foi buscar a parte mais profunda do poder de Deus na gravidez. E ele quebra todos os argumentos que a humanidade tenta ter para o aborto, como se ainda não fosse uma vida, né? Ainda não foi gerado órgãos, ainda não foi gerada a cabeça. Não, Davi está falando que ainda que quando ele era uma substância informe, ele criou essa palavra como uma forma de expressar que aquele ser ainda não tem forma, mas ele já é conhecido. Todos os dias daquele ser já foram determinados por Deus. Então, como entender a onipotência de Deus a este nível? A este nível, muitas vezes nós refletimos sobre como é que o planeta gira dessa forma, com tamanha sincronia com o Sol. Mas você já pensou a grandiosidade de Deus na criação do ser humano? Foi essa reflexão que veio na cabeça de Davi. Davi refletiu a grandiosidade de Deus na criação do ser humano. E é por esse pois que Davi começa a explicar como é que Deus sabe, como é que Deus está em todo lugar e como é que Deus pode todas as coisas. É porque tudo foi determinado e decretado por ele. O verso 14 vai dizer: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Essa expressão, entretecido como nas profundezas da terra, ele está fazendo uma comparação ao primeiro ser humano que foi criado. Nós sabemos que esse ser humano, o primeiro ser humano criado, Adão, foi formado do pó da terra. Então ele foi formado diretamente pelas mãos de Deus. E aqui o salmista Davi está expressando que nós também fomos formados do mesmo jeito que Adão foi formado. Apesar de ser dentro da barriga da nossa mãe, e não literalmente do chão. Mas é a mesma grandiosidade, é o mesmo toque, é a mesma ação divina na criação desse ser. E o mais interessante é que ele diz: os teus olhos me viram. Essa palavra viram ela está presente várias vezes no Antigo Testamento. E é uma palavra que expressa algo profundo. É muito diferente de simplesmente olhar para alguém. Quando Davi está dizendo, os teus olhos me viram, vai além de uma simples contemplação, vai além de enxergar. Ele está falando de uma visão superior, mas uma visão criadora e determinadora. Essa é a expressão da literal interpretação dessa palavra. É um ver determinador. É aquele ver que determina o que vai acontecer com aquele objeto que é visto. É como se eu estivesse olhando para esse violão daqui, de longe, e eu só olhasse para ele. Olhei para ele. Mas esse viram é como se eu olhasse e pensasse: eu vou tirar esse violão daqui e colocar lá no sofá. E com um determinado tempo e num determinado momento, quando eu me levantar daqui, já está programado. E no momento certo eu vou me levantar, pegar o violão e colocar no sofá. Davi está fazendo essa analogia com o embrião. Deus vê desta forma. Ele vê de forma que ele define para onde aquele embrião vai e ele é o agente que leva aquele embrião no momento certo. Então é por isso que nós entendemos que todos os seres humanos, todos os filhos de Deus, no momento certo, no dia certo, vão ter todos os acontecimentos realizados, de forma que nós, quando entendemos isso,
nós abrimos mão de toda a ansiedade do nosso coração. Porque todos os nossos dias não foram só vistos, não se trata apenas de uma presciência, de ver antes. Deus não só viu antes, Deus constituiu antes, Deus criou antes, Deus determinou antes cada passo que esse embrião que ainda está aqui dentro vai dar. Deus sabe quantos dias ele terá, não só porque Deus vê o futuro, como aqueles filmes dos Vingadores que o Doutor Estranho vai calcular quantas coisas podiam acontecer. A ideia não é essa. Deus não viu o que vai acontecer. Deus determinou o que vai acontecer na vida de cada ser humano que existe sobre a face da terra. E a reação de Davi é sempre a mesma, né? Que preciosos para mim, verso 17, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. E aqui no verso 18, ele vai fazer o que eu falei sobre Paulo e sobre os profetas. Se os contasse, ou seja, se eu contasse os teus pensamentos, eu contaria e jamais chegaria ao fim. Ou seja, ele está expressando numa linguagem de quantidade, como se os pensamentos de Deus fossem muitos, que não dá para contar. Mas o que ele está querendo expressar é que eles são insondáveis, assim como as linguagens que a gente vai ver de Paulo lá em Romanos. Que insondável é a mente do Senhor, ou seja, impenetrável, incalculável, incontável são os pensamentos de Deus. São totalmente superiores aos nossos. A partir do verso 19 ao verso 22, o texto vai expressar, dar uma quebra de assunto. Agora que Davi expressou que Deus sabe todas as coisas, que Deus está em todos os lugares, que Deus pode todas as coisas, Davi agora ele vai expressar a atitude do cristão com relação a quem se opõe a esse Deus. Porque Davi, ele não está dizendo que esses inimigos são deles. Ele está dizendo que os inimigos são de Deus. Por quê? Pelas suas práticas, pelas suas formas de agir, pelo seu mundanismo, pelo seu paganismo. Nós sabemos muito bem que o Antigo Testamento vai sempre expressar a adoração de Baal, de Astarote, de Baamon, de tantos deuses que cercavam aquele povo de Israel na época de Davi. E Davi era posto como inimigo desses homens, porque esses homens eram inimigos de Deus. E o texto vai dizer: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Essa linguagem final, Davi está fazendo um apelo para que Deus o analise. Por isso que ele diz: sonda-me, ó Deus. Porque ele quer ver se ele é inocente diante daquelas acusações dos inimigos dele. Para que Deus levantasse Davi a destroná-los. E nós vamos lembrar bem das passagens relatadas lá em Samuel, que Deus dava a vitória a Davi antes da guerra começar. Só que Davi, quando ele vai perseguir os amalequitas e em tantas outras ocasiões, ele nunca ia por conta própria ou acreditando que a capacidade militar era dele. Ele sempre recorria a Deus para saber se ele deveria ir ou não. E é exatamente o que está acontecendo nessa oração. Ele está dizendo: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. A ideia de aborrece é odiar. Ou seja, Davi ele era indignado. Ele odiava aqueles que odiavam a Deus. E por isso ele encerra no verso 23 dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ou seja, analisa se no meu coração existe algum caminho mau. Analisa se essa malícia proferida contra mim é verdadeira. Se de fato eu estou dando brecha para que o nosso povo seja destruído. Porque Davi sabia que o futuro de Israel não estava na mão dos sírios, nem dos assírios, nem dos babilônicos, nem de nenhum invasor, nem dos filisteus. Ele sabia que o futuro de Israel estava na mão de Deus. E é isso que nós vamos ver daqui para frente nas próximas séries, que as coisas que aconteciam de mal com o povo de Deus não vinham dos inimigos, vinham do próprio Deus. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó, foi Deus que levantou os amalequitas, os amonitas, várias vezes para pelejarem e destruírem a Israel. Então, é o próprio Deus que faz o bem e que faz o mal sobre nós. E tudo isso, de alguma forma, contribui para o bem do povo de Deus. Com isso,
eu queria deixar algumas aplicações rápidas para a gente. Primeiramente, eu queria explorar as reações de Davi. Primeiro, o verso 6, que diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Em seguida, o verso 14, que diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O verso 17, que diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contaste, contaria, e jamais chegaria ao fim. Então, com esses 4 versos, nós vamos ver que um cristão cheio do Espírito Santo, ele enxerga o decreto de Deus com gratidão, assombro e profunda admiração. Às vezes, eu não consigo entender como é que algumas pessoas ficam indignadas quando nós falamos que Deus determinou todas as coisas. De fato, eu não consigo entender. Porque aqui nós vamos ver que uma pessoa que era cheia do Espírito Santo, que era um homem segundo o coração de Deus, ele vai ter uma expressão completamente profunda. Porque antes dele expressar o sentimento dele, ele sempre vai exagerar. Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então nós vamos ver que a reação de um cristão cheio do Espírito Santo, quando ele se depara com o fato de Deus ter construído, constituído e determinado todas as coisas, são sempre reações positivas que deixam aquele ser humano extasiado. Uma segunda aplicação é que a nossa oração deve ser profunda, em íntima comunhão, e que nós devemos proclamar a grandeza inexplicável de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque as nossas orações são vazias, porque as nossas orações não produzem nenhum fruto, porque as nossas orações não são respondidas ou atendidas. Só que nós não enxergamos as orações que são modelo na Escritura. Desde o Pai Nosso, desde as orações dos apóstolos, desde as orações de Cristo lá no final do Evangelho de João, quanto orações como essas que estão expressadas nos Salmos. Diferente das orações que nós costumamos fazer, apenas pedindo coisas a Deus, Davi passou muito tempo se detendo em apenas reconhecer de forma profunda a grandiosidade de Deus simplesmente por quem Ele é. Uma terceira aplicação é que, com o exemplo desse salmo, nós devemos sentir vergonha das músicas que nós cantamos nas nossas igrejas. Nós lembramos que isso aqui, nós entendemos que isso aqui é uma oração, só que nós sabemos que primeiramente é um cântico, é um louvor a Deus. E nós vemos a riqueza teológica e bíblica, de fato, desse salmo, e nós sentimos vergonha das músicas e dos louvores que nós entoamos nas nossas igrejas, que de fato, às vezes, nós nem podemos chamar de louvor. São coisas carnais, coisas que focam o homem no centro daquele momento e esquecem do Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. E que se nós formos parar para pensar na grandeza de Deus, o nosso lábio não vai cansar de entoar louvores verdadeiros a Ele. Em quarto lugar, Davi considerou os inimigos de Deus como seus inimigos. O que fere a Deus, fere a Davi de forma consumidora. E com isso, eu acredito que nós não podemos ser omissos às coisas que ferem a Deus. Nós não podemos ser passivos. Nós não podemos ser relaxados. De forma que, às vezes, a gente enxerga as coisas que estão erradas e acreditamos que elas têm que permanecer assim. E muitas vezes a gente não se esforça para exortar alguém, para consolar alguém, para ensinar alguém, para tentar doutrinar alguém, para que as pessoas possam ser influenciadas pelo verdadeiro evangelho. Só que Davi considerava coisas que feriam a Deus como se estivesse ferindo a ele próprio. Em quinto e último lugar, a nossa última aplicação desse breve devocional é que, ao entendermos que Deus conhece todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas, porque todas as coisas foram determinadas por Ele. O nosso coração repudiará a libertinagem e nós seremos guiados por Ele pelo caminho eterno. Porque o verso 24 diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a reação final de Davi depois dessa oração é diferente do que nós vemos por aí. Que muitas pessoas, a saberem que Deus me escolheu, Deus me salvou,
Então agora eu vou viver do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero, e quando eu morrer eu vou morar no céu porque Cristo morreu por mim. Bem, a verdadeira reação de uma pessoa verdadeiramente transformada pelo Espírito Santo, quando ele entende a grandeza e o eterno decreto de Deus, e que ele pode viver seguro, tranquilo, confiante de que Deus está no controle de tudo, a sua primeira reação é pedir que Deus o transforme e que Deus o faça caminhar por um caminho que não é de morte, mas é um caminho eterno. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, que nós possamos estudar de forma mais detalhada. Como eu falei no início, essa é apenas uma breve introdução sobre esse assunto, apenas um panorama geral sobre as características que só Deus tem, que nenhum outro ser tem, características que tiram a nossa ansiedade. Porque já pensou se a gente fosse morar numa eternidade e pudesse surgir outro ser que pelejasse contra o nosso Deus e o vencesse? Nós sabemos que não é assim, que tudo o que nós precisávamos, nós já recebemos de graça, que foi a sua graça, e que nós vamos morar com ele por toda a eternidade e que nenhum ser pode se opor a ele, porque ele é soberano e ele determinou como todas as coisas acontecerão. Eu gostaria de encerrar esse momento e pedir que todos nós possamos fazer uma oração para que nós possamos lanchar, né? Tem um manguzá aí, não sei se todo mundo gosta, para a gente descontrair um pouco. Como eu falei para vocês, não é a forma. Eu não prego aqui da forma mais séria como eu prego na igreja, eu prego de forma mais corrida, de forma mais informal, apenas para que a gente possa refletir um pouco sobre a profundeza bíblica, que às vezes a gente deixa passar e a gente não entende. E eu pretendo, ao longo dessa série sobre o Eterno Decreto de Deus, a gente se aprofundar mais, até de forma mais formal aqui, nas próximas reuniões, de forma que seja uma pregação mesmo, e não apenas uma reflexão, né? Mas para que nós possamos entender, porque eu acredito que a minha fé mudou, e eu tenho conversado muito com o Gustavo sobre isso, né? O Gustavo tinha um posicionamento doutrinário, fruto da igreja que ele veio, agora ele tem outro posicionamento, depois que ele começou a conviver com a gente no seminário, e ele disse que a fé dele aumentou. E eu achei isso engraçado, porque tinha acontecido o mesmo comigo. Quando eu penso todos os dias, assim, é impressionante, quando eu estou ansioso, nervoso, angustiado, preocupado, e eu lembro que Deus determinou todas as coisas, a paz de Cristo, ela invade o meu coração. Ela invade o meu coração, porque eu sei que se eu morrer hoje, antes de chegar em casa, se o meu filho não nascesse, se a gente adoecesse, qualquer coisa que viesse a acontecer, guerra, fome, peste, tudo foi determinado por Deus. E isso é extraordinário demais para mim. É saber que Deus definiu o dia que Cristo viria, cumpriria a plenitude dos tempos. É saber que Deus definiu o dia em que Cristo voltará. É saber que Deus definiu o dia que eu ia nascer, o que eu ia fazer com 10, com 20, com 30 anos. Isso, para mim, é revigorar a nossa fé, é entender o eterno decreto de Deus. E é por isso que eu queria me deter de forma mais profunda daqui para frente sobre isso. Os que puderem vir nas próximas reuniões, eu agradecerei muito, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Com isso, vamos fazer a nossa oração silenciosa. Eu vou fazer uma oração, quando eu encerrar, a gente faz cada um a sua oração silenciosa, encerrando esse momento, para que Deus venha impregnar no nosso coração essa certeza que ele colocou no coração de Davi, de que antes da fundação do mundo, não só a nossa salvação, mas todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Deus Criador de todas as coisas. Amém? Santo Deus, eu não tenho palavras para te agradecer por esse momento. O Senhor sabe, Pai, que nós estamos numa reunião de casa, uma reunião doméstica, e pelo fato do véu ter se rasgado, nós temos acesso aqui à Tua presença. Assim como nós temos acesso individualmente e também no templo. Nós te agradecemos por essa reunião informal, onde nós podemos descontrair, louvar, orar e aprender um pouco da Tua palavra, mas eu peço a Ti, Senhor, que de forma especial o Senhor introduza em nosso coração a riqueza da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é o agente da terra que, em conciliação com o Espírito Santo, é o que nos faz mudar de vida.
Não existe ação do Espírito distante da palavra. E não existe palavra distante da ação do Espírito. Nós precisamos dessa completude para que nós venhamos a abandonar a nossa libertinagem, a nossa pecaminosidade de práticas e transgressões deliberadas, mas que nós venhamos a pedir ao Senhor todos os dias que o Senhor exponha dentro de nós qualquer caminho mau que haja, para que o Senhor nos livre do caminho de morte e nos faça caminhar pelo caminho eterno. Eu te peço que o Senhor leve cada um em paz para casa, da forma que o Senhor trouxe. Eu agradeço pela presença de todos, de forma que eu sei, Pai, que eu sinto que há um amor especial e uma comunhão especial entre cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada um que não pôde vir e que vai assistir esse vídeo. Que a tua graça seja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém.